Vamos agora ao noticiário internacional. O mundo virtual ganha escritório oficial do Ministério da Economia dos Emirados Árabes, atendimento médico e outros serviços. Paralelamente, crimes comuns começam a invadir o ambiente digital, quando os limites entre o mundo real e o virtual ficam nebulosos. Quem poderá nos defender das máquinas? Veja na reportagem da correspondente internacional do BDF, Eloá Orazen. Com uma população 2 vezes maior que a do Brasil, o metaverso não para de crescer em tamanho e possibilidades. Recentemente, o Ministério de Economia dos Emirados Árabes, por exemplo, anunciou que vai inaugurar um escritório no mundo virtual e que os visitantes terão ali os mesmos serviços destinados para aqueles que visitam o escritório offline. O metaverso, só fazendo rapidamente um apanhado, a gente concebe, como esse novo momento da web em que a gente usa uma interação de uma forma imersiva, E a gente coloca essa realidade virtual se fundindo à nossa experiência física, a partir das interações que a gente vai formulando ali, seja usando um óculos de realidade aumentada ou não. Mas fato é que quando você vive uma realidade virtual, as pessoas costumam achar que a realidade virtual, ela não é real, E até filosoficamente, virtual não quer dizer oposto ao real. Então, quanto antes a gente entender isso, melhor fica para você começar a tangibilizar algo que é, de fato, intangível, como você consegue concretizar que algo realmente está acontecendo. Prova de que as barreiras entre real e virtual estão se desfazendo numa rapidez inédita é o recente comunicado de uma startup de Boston de que vai inaugurar o primeiro hospital no metaverso. Por enquanto, a clínica online vai receber apenas alguns pacientes de fisioterapia, mas há ambições e possibilidades para atender outras modalidades médicas, o que inflama grandes questões. Com as máquinas agora coletando dados até sensoriais a nosso respeito, como fica a nossa segurança e privacidade? Nós temos um projeto de lei que inicialmente foi arquivado e outro ainda está em trâmite para incluir a proteção de dados neurais dentro do escopo da legislação de proteção de dados, mas a OCDE, ela busca olhar hoje a partir de um grupo seja por pesquisas, no avanço da governança de dados, para olhar para a inovação responsável. E dentro dessa inovação responsável existe esse debate, esse novo debate ético, tecnológico e jurídico, porque a gente precisa olhar agora para a privacidade mental. E neurodireitos, na verdade, não é uma nova Constituição, mas é uma nova fronteira dos direitos humanos. Então, os neurodireitos seriam a proteção da nossa atividade de pensar, da nossa atividade cognitiva, que pode hoje ser modulada por essas tecnologias. Enquanto países discutem as possíveis regulamentações para o mundo virtual, alguns crimes já acontecem por lá e seguem impunes. Em maio deste ano, uma pesquisadora afirmou que seu avatar foi estuprado no metaverso, dividindo a opinião pública quanto à condução deste caso. Quando você coloca um wearable, um óculos de realidade aumentada, por exemplo, e começa a interagir com pessoas nesse ambiente de uma maneira imersiva, se você é tocada, se falam coisas para você de baixo calão, se fazem uma simulação de uma luta com você sem você querer, você pode entender que você está de alguma forma sendo agredido. Talvez não no sentido exato como aconteceria no mundo físico, obviamente, porque o nosso corpo, sendo tocado, ele emana uma outra questão, e o fato de ser virtual também é uma outra dimensão. Mas o que eu costumo dizer? Que é o nosso novo aparato sensorial. Por fim, o maior impasse do metaverso pode ser justamente uma questão de jurisdição. Quem vai ditar as regras no metaverso? O país onde está o usuário ou a nação onde está a empresa que cedia o ambiente virtual? Eu costumo já colocar como as metajurisdições, Como nós vamos lidar com a questão das fronteiras, sendo que a sociedade, a rede, nossa capacidade de agir em rede não tem fronteiras, Na medida que a gente vê a evolução da tecnologia, então, a gente fala muito dos nossos ativos digitais pessoais, Como nós vamos comprovar que nós somos nós mesmos? Então, possivelmente vamos ter tokens, vamos ter a nossa identidade digital humana, rastreada, tokenizada via blockchain, e que vai garantir que se saiba a minha nacionalidade. Mas até daí a dizer
que eu, estando num espaço de outra localidade, vou ter que seguir os mesmos costumes, nós vamos ter que ter muito cuidado com isso, né? Porque nós estamos falando de plataformas que hoje estão colocadas em diversos lugares, né? Então a gente acha que a plataforma ela está aqui no Brasil, às vezes ela está na China. E aí, qual o regramento?